Três. Olá, gurias! Tudo bem? E aí, gurias? Tudo Oi, bom? Elias. Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem? Bem. E Hoje a aí, o gente concurso tem da caneca vai rolar, não? Ah, a minha E sim. aqui. Eu devia ter pensado nisso. Eu vou trazer uma melhor. Ó, A minha é na clássica. próxima pode preparar uma caneca que seja, né? A minha é Que clássica. chegue aí. Isso aí. A minha é para lembrar da nossa viagem no parque da Warner. Aquela Estava viagem, tem esperando muita vocês lá coisa que eu não embaixo, esqueço nas daquela montanhas. viagem. A Karen na montanha-russa, Eu não, tal. estava esperando vocês lá embaixo, porque eu não ia, né? Então, pois é isso que eu me lembro, que você não foi na montanha-russa, Não, quieto. que eu quase Bom, desmaiei quando saí da montanha-russa, mas me enfim. lembro até hoje. Verdade. Mas já que estamos falando, então, de recordações e de esquecimentos, o tema de hoje é tenho direito a exigir que o meu ex ou a minha ex retire das redes sociais as fotos de momentos que passamos juntos, etc. Então, é sobre isso que vamos conversar. Não há dúvidas que a gente vive um momento hoje em que se valoriza fortemente a imagem, né? A imagem ela ganha uma nova perspectiva, e eu não estou falando só da imagem física, mas também os escritos, enfim, né? E esse culto à imagem, em especial, supervalorizado pelas redes sociais, ele acaba trazendo riscos de dano. Isso é certo, né? Então, esse culto à imagem, que é onipresente, em um ambiente em que é fácil entrar, mas é muito difícil sair, traz diversas controvérsias. Hoje nós somos fotógrafos, cineastas, editores, produtores, modelos. Temos direito, sim, de dispor da nossa própria imagem, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa, mas também temos o direito de exigir a tutela dessa imagem. Então, o direito à imagem é, ao mesmo tempo, um direito de personalidade, um direito e um direito fundamental que participa do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, que é o valor-fonte do nosso sistema jurídico. Né? Então, o direito à imagem ele vai, nesse contexto, adquirir duas grandes feições. A feição intimamente ligada à personalidade em si e uma feição que pode ou não ter esse caráter patrimonial. Portanto, usar a imagem de outra pessoa exige consentimento. E agora vejam que interessante, né? Quantas vezes nós, né, em nossos almoços, etc., postamos fotos, né, todas juntas, enfim. Será que a gente perguntou para os nossos colegas, você autoriza que eu poste? Né? E as pessoas hoje, então, cada vez mais envolvidas nessa trama das redes sociais, acabam, então, dispondo de imagem alheia sem se preocuparem em obter o consentimento do titular dessa imagem. Então, o fato é que o uso sem autorização de imagem alheia pode trazer lesão à honra, pode trazer lesão à privacidade, como a professora Andresa pontuou. Então, é preciso obter o consentimento. E esse consentimento é revogável. Então, não é porque uma vez você deu o consentimento para estar na rede social de outra pessoa que você não possa, no futuro, tirar essa autorização, tirar esse consentimento e pedir para que essa pessoa retire a foto que lá está. E onde fica tudo isso, a proteção, né, do direito à imagem em face da tão invocada liberdade de expressão? Liberdade de expressão existe? Sim, existe. Direito fundamental, né? Mas ela também não é absoluta. A liberdade de expressão hoje, ela se encontra condicionalmente, socialmente condicionada a outros direitos que são tão importantes como ela. Então, o que nós vamos ter que fazer em situações concretas é ponderar qual deverá prevalecer. Então, se é certo que a vida em comum, né, seja durante o namoro, casamento, união estável, que a vida em comum produz momentos que merecem ser lembrados, é certo também que com o rompimento dessa vida em comum, as pessoas, por qualquer motivo que seja, podem optar por não querer lembrar desses momentos. Então, a pessoa pode sim exigir que o outro retire das redes sociais imagens que invoquem
que esses momentos. Então, guardar as recordações para certas pessoas é extremamente compreensível, até porque faz parte de um pedaço da vida, mas pode ser que a outra que participou dessa mesma vida não queira ser publicamente recordada sobre esses momentos. Portanto, juntamente com esse direito à imagem, poderia ser talvez invocado um direito ao esquecimento, professora Andresa. O que você acha? Então, pois é, meninas, gurias, eu dei uma pesquisada aqui para pensar um pouco, né, sobre essa questão, o que poderia ser utilizado como fundamento, até porque a gente está trabalhando aí com uma hipótese que de fato é um caso concreto, uma situação que aconteceu, né? Uma pessoa que pediu lá para que o ex-marido exclua das suas redes sociais as suas fotos e tal, Facebook especificamente, né? E aí eu comecei a pensar, digo, tá, mas ok, direito à privacidade, extremamente importante, né? Você tem o direito de não querer que a sua imagem seja exposta publicamente. E como disse você, né, Fer, esse consentimento ele pode ser revogado posteriormente, ainda que durante o relacionamento tenha existido um consentimento, pode ser que depois, né, que termine o relacionamento, a pessoa não queira mais, enfim, né? E aí eu me veio aqui, eu comecei a pensar a respeito de duas possibilidades. Eu fui dar uma pesquisada, tá, para dizer, bom, além da questão do direito à privacidade, né? Que afinal de contas a privacidade é garantida constitucionalmente, a intimidade, enfim, né? Uma fundamentação que me surgiu é, por exemplo, então você termina lá o relacionamento, você não quer mais que a sua foto, não é nem a foto só, né, gente? É questão de comentários, a questão de manifestações de amor ali que podem ter acontecido no momento do relacionamento e tal, e você querer que isso saia, né? Que isso não fique público na rede social mais. A primeira coisa que me veio, até porque foi um caso concreto que eu achei, foi uma moça, ela entrou com uma ação de indenização, ela propôs uma ação indenizatória em face do ex-namorado, porque ele estaria, depois do relacionamento, fazendo lá postagens ali, criticando a ex-namorada e tal, e o fundamento, e nesse caso ela foi indenizada mesmo, porque não era só uma questão de discutir a retirada da imagem, né, mas ela teve lá a honra dela o tempo todo ali sendo, né, violada pelos xingamentos do ex-namorado, e aí foi feita uma notificação, ele não retirou, então a primeira coisa, a minha primeira fundamentação é a questão do abuso de direito. Né? A outra parte tem direito, né? Eu tive um relacionamento, a outra parte tem direito a manter as lembranças desse relacionamento? Tem direito, né? Mas não pode abusar desse direito a partir do momento que eu manifesto que não quero mais, né? Que essas informações fiquem ou que sejam tornadas públicas, né? Então, nesse primeiro caso, aí era um caso diferente, era uma questão de indenização por abuso de direito. E a outra fundamentação, né? Que aí a primeira coisa que vem na cabeça, né, é a questão do direito ao esquecimento, que no Brasil é um tema, já não é mais tão recente, né, a gente já tem aí algum tempo isso sendo discutido, a questão do direito ao esquecimento, e aí eu fui dar uma pesquisada, gente, e eu achei sensacional, né, o conceito de direito ao esquecimento, que eu acho que aqui para o nosso tema, né, que é a exclusão de fotos ali ou informações de ex-relacionamentos, acho que para o nosso tema é sensacional. O direito ao esquecimento é o direito, ou como é que é? Ninguém é obrigado a conviver para sempre com os erros do seu passado. Olha que sensacional isso, para relacionamentos é perfeito. Ninguém é obrigado a conviver para sempre com os erros do seu passado, né? Claro que se a gente for fazer uma pesquisa, eu fui fazer uma pesquisa aprofundada ali sobre o direito ao esquecimento, não é um tema novo, não é algo que tenha surgido assim do nada, é algo que é anterior, inclusive, até a própria existência da internet. Eu pesquisei ali, eu descobri que teve um caso lá nos Estados Unidos, ainda na década de 20, de uma ex-prostituta que foi acusada de homicídio e ela foi absolvida e, enfim, ela mudou de nome, recomeçou a vida dela e, de repente, de uma hora para outra, ela descobriu que ia ter um filme contando a história da vida dela, né? E aí, então, ela e o marido ingressaram lá com uma demanda pedindo uma indenização, porque, afinal de contas, já tinha passado aquilo da vida dela, ela não precisava ser exposta novamente, né? E o que a gente percebe quando busca na internet a questão do direito ao esquecimento
é que ele está muito ligado a questões penais, né? Se a gente for ver lá, crimes que foram cometidos no passado, e aí então a pessoa que já cumpriu a pena ou a pessoa que foi absolvida, enfim, ela tem direito, né, que isso seja esquecido, né, que não seja lá a todo momento, que ela não venha a ser relembrada desse fato, ou que seja tornado público esse fato posteriormente, né. Aqui no Brasil tem dois grandes exemplos, né, de duas ações, que é a primeira questão lá da famosa a chacina da Candelária, né, em que a pessoa que foi acusada e chegou a cumprir pena ou foi absolvida, eu não me lembro, mas anos depois do fato, uma rede de televisão resolveu fazer uma série ou divulgar aquele fato, e isso fez rememorar, né, fez com que a sociedade relembrasse daquele crime, que foi algo realmente que chocou muito a sociedade. E tem um outro caso também de uma moça no Rio de Janeiro, que foi violentada e foi assassinada lá nos anos 50, e também lá nos anos 2000, uma emissora de televisão resolveu fazer um programa e relembrou o caso. E aí a família dessa moça ingressou com uma ação de indenização, porque não precisava reviver aquilo, né? Não precisava relembrar aquilo que já era algo tão pesado, tão difícil, né, para a família. Mas assim, e aí eu vi que isso tem bastante a conotação ali para a questão de deixar crimes apagados e tal. Mas, por outro lado, quando a gente começa a pensar, e eu acho que isso vai surgir muito agora, especialmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, e que os meios digitais, os meios virtuais, mais do que nunca são utilizados para comunicação, é que a gente tem que pensar que o direito à privacidade e o direito à proteção da sua imagem não é só no que diz respeito aos ilícitos que você tenha cometido, mas também às situações da sua vida que você não queira lembrar, porque pode te trazer dor, inclusive, né? O final de um relacionamento, sim, são raras as situações em que o final de um relacionamento não causa dor a pelo menos uma das partes, né? Então, acho que o direito ao esquecimento aí se aplica bastante nesse caso, né? Tá lá, a pessoa terminou o relacionamento e você tem que ver, então, saber que constantemente a tua imagem está sendo ainda relacionada, ligada com a imagem de uma pessoa que você não quer mais que faça parte da tua vida e que não faz mais parte da tua vida. Não tem muito sentido isso também, né? Então, por isso que eu fui por essa linha aí. Primeiro, a gente poderia pensar em abuso de direito, né? Você pede para a pessoa tirar as fotos, a pessoa não tira porque diz, não, eu tenho direito a resguardar as minhas memórias, as minhas lembranças, e a outra questão do direito ao esquecimento, né? Que ninguém é obrigado a conviver ou ter que ficar lembrando o tempo todo, né? Daquilo que fez no passado. E é uma coisa que é muito curiosa, assim, né? Lendo um pouco sobre o assunto, né? Eu li em algum lugar alguém dizendo assim, no passado era fácil você esquecer das coisas, né? Difícil era lembrar, porque você não tinha como registrar memórias da forma como nós temos hoje, né? E hoje, né, com o uso das tecnologias, com o uso das redes sociais, né, com a superexposição, pelo contrário, né? É difícil esquecer as coisas, porque você tem ali as redes sociais que ficam te lembrando o tempo todo. Aliás, né, gente, a gente abre o Facebook lá, de vez em quando tem suas memórias. Então, esses dias, inclusive, apareceu uma memória da nossa viagem, essa que a gente estava comentando, apareceu para mim lá no Face. Então, quer dizer, isso vai ficar registrado para sempre, né? E você tem direito de fato, escolher ali o que você quer que conste ou não, né, da rede social. Eu até separei aqui, gente, ó, esse assunto é tão interessante, né? Especialmente no mundo que a gente vive, assim. Eu separei aqui, eu peguei o livro do Bauman, O Amor Líquido. Eu tenho alguns livros dele que eu gosto bastante. E aí eu quero ler um trechinho aqui, até, e daí depois passo a palavra para a professora Karen. Quero ler um trechinho para a gente ver o quanto é importante hoje essa questão, né? Do relacionamento, da forma, inclusive, como você divulga um relacionamento na internet, né? Então, também, às vezes, tomar cuidado, né? Evitar um pouco ali a superexposição, né? Aí o Bauman diz assim: em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo. E não há como determinar quando um se transforma no outro.
Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam, embora em níveis diferentes de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. Sensacional, né? Tá bom, Manu? Karen, vai lá. É isso, mas bem dentro dessa ideia, é importante e ganha corpo a ideia, né, de essa discussão do patrimônio virtual nosso, né, das pessoas que produzem conteúdo na internet. E muito tem se falado, mas por uma outra linha aí, que é a questão de quando, não exatamente do que nós estamos falando hoje, mas assim, puxando todo esse gancho, o patrimônio virtual já vem, de certa forma, vem sendo discutido, especialmente quando o seu titular ou tinha alguma incapacidade ou havia a morte do titular, de quem seria a legitimidade para continuar mexendo nisso, e como até as próprias redes sociais poderiam se posicionar, se simplesmente excluía a conta ou se tornava isso uma espécie de memorial. E isso vem alterando muito de rede social para rede social. Facebook, Instagram, cada um deles tem agido de uma certa forma, né? Hoje nós já temos até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, está sendo discutido isso lá na Câmara de Constituição e Justiça. Esse projeto de lei é um projeto de lei 5.820 de 2019, ele é bem recente, e ele trata justamente sobre a questão do patrimônio digital, inclui inclusive a possibilidade de realização de um codicilo, né? Sobre a forma inclusive de virtual, sobre uma forma de vídeos, né? Para que isso fique gravado e fique destinado o que vai ser feito com o bem. Então, de uma certa forma, a questão do patrimônio já vem sendo discutida, né? E, claro, a gente tem aí na questão do patrimônio duas classificações, por assim dizer, né? Nós temos bens que têm sem valoração econômica, né? Como textos, áudios, fotos, nomes, senhas, mas também nós temos bens que são economicamente valoráveis, né? Por exemplo, um e-book, né? Games que valem fortunas, filmes, álbuns musicais e softwares. Enfim, nós temos hoje esse patrimônio é importante ser discutido, né? Quer em sua totalidade em relação ao titular, quer em relação ao compartilhamento do patrimônio virtual, que é o caso agora, né? Então, essa já é uma outra vertente. Não é só na questão da sucessão patrimonial, mas também na questão da separação e do tratamento digital a ser dado a isso que foi construído durante uma vida em comum, né? Esse caso que deu a ideia da gente discutir foi um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele entendeu que a autora, mesmo que tivesse consentido à época, né, a divulgação da foto, mesmo que ela não tivesse um conteúdo eminentemente vexatório, que não tivesse nenhum comentário, que não pudesse, mesmo que não pudesse expor ao ridículo, né, assistiria a razão à autora quando diz que não quer mais, que aquilo ela tem direito, né, de que aquilo não continue sendo exposto e publicado em uma rede social por todas as razões que a gente já colocou, né, direito à imagem, a direito ao esquecimento, mas, sobretudo, a gente tem que entender que cada caso concreto é um caso muito particular. Entender de que forma isso bateu na pessoa, de que forma ela sente isso. Então, penso que na seara familiar isso também ganha uma relevância de entender em que contexto aquilo tá contemporizado, né? E eu quero deixar aqui também uma lembrança, e que isso foi discutido, inclusive, no caso, meninas, a questão, gurias, da necessidade de se apontar a URL, o link específico da indicação da foto, do conteúdo para ser retirado, tá? Essa é uma determinação já bem consagrada, inclusive, pela lei do marco civil da internet e jurisprudência,
de que não basta você dizer, olha, eu quero que tirem todas as minhas fotos da internet, de todas, né, de todas as redes sociais. É necessário, quando assim se quiser, e isso foi uma das questões discutidas na ação, de que é necessário indicar a página, a específico, link específico em que a sua página, em que a sua foto foi publicada, para se pretender a exclusão. Um simples pedido né, exclusão de fotos, isso não é possível, né? Está bem claro isso no STJ, todas as decisões, e aqui foi algo que foi discutido também, porque nesse caso veio também foi posto no polo passivo o Facebook, e foi uma das linhas de defesa do Facebook é que algum pedido da autora também não tinha todas as indicações, de uma certa forma ela pedia para que todas as fotos dela saíssem, né? Não fossem mais publicadas pelo ex-marido. Então, reforçando aqui, é necessário indicar o localizador da URL, né? Da matéria considerada como inapropriada, né? E termino aqui dizendo de que, mais uma vez, fica reforçado de que não é não, né? Não é não. Não tem outro. E essa máxima nossa da internet, eu acho que vale para cá também. Não é não. Não tem variável. Não é não quero. E não é não também no patrimônio virtual, né? Exatamente. Eu só quero dizer que as nossas fotos vocês podem, eu sempre permito, tá? Que vocês postem. Quer dizer, depende. Você vai ficar, tá gravado. Mas é realmente isso, né? Não é não, é aquela questão de você, eu quero me desvincular, eu quero, mas em relação, um relacionamento isso é muito complicado, né? A questão de você desfazer o vínculo. Às vezes o outro até mantém as fotos, né? Porque parece que quer manter o vínculo, é uma coisa assim meio, né? Aí não vou excluir porque, sabe? Enfim, é uma questão meio... Tem essa coisa meio doida, né? De quando termina relacionamento, que o sentimento de posse continua, né? Muitas vezes de uma pessoa para com a outra, né? E eu acho que é isso, né? É tão simples ela dizer exclua e a pessoa excluir. Por que não exclui? Porque parece que quer manter aquele vínculo de posse, aquela coisa meio, né? Enfim, relacionamentos humanos, né, gente? E aí, Fer? Sempre tão complexos, né? E as redes sociais só pioram, né? Essas questões da complexidade dos relacionamentos. Mas eu acho que é um ponto importante aqui, que todas nós chegamos à mesma conclusão, é como a professora Karen disse, não é não. Então, não é não. O consentimento ele pode ser dado e ele pode ser tirado a qualquer tempo, e ele precisa ser respeitado, né? Nas mais diferentes searas, nas mais diferentes situações de vida. Então, é isso. Né? Imagem goza de proteção civil constitucional, privacidade é a mesma coisa, e o direito ao esquecimento. Esquecimento também, né? Você não tem que ficar lá lembrando o tempo todo os seus erros do passado, né? Eu achei sensacional isso, ótimo. Conceito perfeito. É isso, gurias. E aí, gurias? Obrigada. Foi ótimo papo de novo. É isso. Muito bom. Volta com outras novidades. Outras novidades. Então, beijo. Beijo. Até a próxima.